E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha redação do Enem. Claro que ainda não saiu o espelho e nem saiu a nota e eu fiz algumas coisas na folha final diferentes aqui do rascunho, mas eu tentei colocar o máximo que eu lembrei aqui pra mostrar pra vocês como ficou a minha redação final. Então, em relação ao tema, eu não achei assim um tema tão surpreendente, até porque a questão das doenças mentais, como eu havia falado há alguns dias, assim que saiu a prova, é um assunto bastante batido, entendeu? Acho que vários cursinhos, vários cursos abordaram sobre essa temática. O problema que eu achei, assim, foi em relação ao tema ser algo tão batido, assim, tão, no sentido de que tão comentado, que muitas pessoas talvez abordaram só sobre as causas das doenças mentais, não se atentaram que era a relação mesmo do estigma. Muitas pessoas ficaram querendo fazer uma redação muito boa, já que o tema era fácil e acabaram perdendo muito tempo na prova. Mas enfim, vou falar melhor sobre essas questões quando sair realmente o espelho enfim. Antes que vocês me perguntem, eu fiz 6 linhas de introdução, 9 no primeiro desenvolvimento, 7 no segundo e 8 linhas de conclusão, tá bom? Totalizando as 30 linhas. Sem enrolação, bora ler aqui minha redação, vai estar aparecendo pra vocês. Se aparecer qualquer erro de digitação aí, desculpem, mas na prova eu revisei várias vezes para não cometer nenhum desvio. Enfim. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 assegura a todos os cidadãos o direito ao bem-estar físico e mental, direito à saúde, né? Entretanto, nota-se que o estigma associado às doenças psíquicas dificulta a manutenção de tal garantia constitucional, seja pelo pensamento intolerante enraizado, e aí pensamento intolerante já entrando nessa questão, né, de preconceito, de estigma, de tabu, enraizado no país, seja pela falta de amplas informações acerca dessa questão, né? A questão midiática da coisa, né? Demonstrar que doenças mentais não são uma frescura e tudo mais. Enfim, desse modo, tendo em vista os efeitos negativos que esse preconceito traz à sociedade brasileira, e usando todas as palavras-chave da proposta, né? O preconceito, deve ser combatido a partir de ações sociais e governamentais. Da minha introdução, o que é que o meu corretor vai esperar? Que eu fale sobre esse pensamento intolerante, enraizado, e que eu fale sobre essa questão da falta de amplas informações, tá? E, além disso, ele espera também que eu mostre alguns efeitos negativos, né? Uma estrutura de causa e consequência, por exemplo, e faça intervenções de caráter social e governamental, tá bom? De início, foi o que eu usei no primeiro D1, o conector, mas é só para demarcar a hierarquia argumentativa. É válido apontar as práticas intolerantes direcionadas desde a colonização do país às pessoas que sofrem com algum transtorno mental como uma das causas do problema em questão. Sobre isso, sabe-se que, historicamente, no período da escravidão, por exemplo, né, eu estou exemplificando um período porque isso houve em vários outros períodos, os indivíduos que alegavam ou até mesmo demonstravam, lembrando que alegar não é demonstrar, alegar é você de repente falar que tinha algum sintoma, e demonstrar a pessoa ver que você realmente estava com sintoma, mas naquele tempo negava, né? Ou até mesmo demonstravam sinais de ansiedade e depressão, eram punidos, indivíduos punidos, tá? A concordância está certa. Severamente, já que, naquele tempo, tais doenças estavam relacionadas a gestos de frescura. Isso daqui veio dos textos motivadores, tá? Eles falaram, e que nos textos motivadores muita gente ainda vê hoje em dia esses sintomas de depressão, de ansiedade, que são transtornos mentais, doenças mentais, como algo que é uma frescura, né? A pessoa que está inventando. Apesar dessa situação ter sido amenizada atualmente, claro que atualmente não é nada em comparação a antigamente, né? Percebe-se ainda o estigma associado a esses males. Prova disso, aí eu trouxe para a atualidade, trouxe a série 13 Porquês. É a série 13 Porquês, lançada pela Netflix. É uma série atual, né? Então é a atualidade. A qual retrata a vida de uma jovem que tem transtornos mentais, que sofre ataques intolerantes e que comete suicídio devido à falta de apoio e ao prejulgamento aí como sinônimo de preconceito, tá? Assim, torna-se evidente a seriedade de tal problemática. Então, eu demonstrei
que existia uma cultura histórica de pensar que depressão e ansiedade são coisas frescas, são coisas da cabeça, no sentido de que a pessoa realmente não tem aquilo, e quando na verdade, apesar de a situação ter sido amenizada, né, atualmente não dá para fazer assim uma comparação nossa, real, antigamente é igual a agora, não, mas ainda existem pessoas que são intolerantes, que não respeitam pessoas que têm esses transtornos mentais, como foi o caso da jovem aí da série, e aí eu usei para demonstrar, tá? Ademais, conectou, e ele vai contar como conectou, porque eu vou adicionar outro problema, e aqui o corretor espera que eu fale sobre a questão das informações. Ressalta-se que, embora no Brasil existam campanhas que visam a orientação da população quanto a essa questão, como as divulgadas pelo Ministério da Saúde nas redes sociais, elas não possuem o alcance e o impacto social devidos, tá? Devidos aí, concordando com o alcance e o impacto, tá? Por isso no plural. A respeito de tal realidade, observa-se que poucos influenciadores digitais e raras emissoras televisivas divulgam com ênfase dados sobre doenças mentais. Por conseguinte, grande parte dos cidadãos, e mostrando a consequência disso, grande parte dos cidadãos corrobora, reafirma, ratifica o estigma, quer dizer, eles confirmam, eles continuam estigmatizando tais problemas. O estigma ligado a esses transtornos, visto que não detém aí com acento agudo, porque faz concordância com grande parte, visto que grande parte não detém informações precisas acerca das patologias psíquicas, o que contribui para a perpetuação desse preconceito na sociedade brasileira. Então trouxe uma estrutura argumentativa em que eu demonstro que existe um problema que as pessoas, as referências midiáticas, né, como os influenciadores digitais, as grandes emissoras televisivas, não demonstram com ênfase. Se eu não me engano, eu coloquei lá sinais e sintomas das doenças, eu não lembro direito. Não demonstram com ênfase essas questões, e isso faz com que as pessoas mantenham um pensamento, né, enraizado de que são atos de frescura, porque elas não detêm a informação necessária, não têm as informações necessárias para na verdade, combater tal problema, né? E isso faz com que o preconceito se perpetue na sociedade. Portanto, entende-se que é necessário um enfrentamento ao combate ao estigma associado às doenças mentais no Brasil. Posto isso, cabe às ONGs orientar a população quanto a essa questão por meio de palestras em praças públicas com profissionais da saúde e detalhamento, os quais mostrem aos cidadãos que as enfermidades mentais não são frescuras, a fim de combater o preconceito enraizado na sociedade. Então aqui eu resolvi a minha primeira causa, né, o preconceito enraizado. Outro, sim, compete ao governo federal ampliar as campanhas relacionadas a tais patologias e incentivar, por intermédio de apoio financeiro, os influenciadores digitais e as emissoras televisivas a divulgar mais sobre esse assunto. Dessa maneira, poder-se-á garantir o direito à saúde assegurado pela Constituição Federal de 1988 e também amenizar o problema em questão. Lembrando que essa vírgula antes do I não está errada, porque eu tenho uma oração anterior que está entre vírgulas, tá bom? E foi essa a minha proposta de intervenção, foi essa a minha redação. Antes que vocês me perguntem, eu não estou esperando 1000, tá? 1000 uma vez, caramba, que foda. 1000 duas vezes, eu nem imagino essa possibilidade, tá? Mas eu espero que eu tire uma boa nota a partir dessa redação. Foi isso, basicamente, que eu consegui fazer. Fiz a redação muito rápida, porque eu já estava acostumado com esse tipo de tema e tudo mais. Enfim, não tive muitas surpresas. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí a opinião de vocês sobre a minha redação. Deixem também as dúvidas. Como eu disse, eu não sei se eu escrevi dessa maneira, mas eu tentei ir o mais próximo possível. Eu só vou saber realmente quando eu tiver o espelho, porque eu mudei algumas coisas em relação ao rascunho, tá? Mas é isso, qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Se vocês quiserem compartilhar a redação de vocês também para eu comentar ou para outras pessoas comentarem, deixem aí nos comentários também. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo.